Um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e Dr. Don Paul Gray. Olha, acredito que se você continuar acompanhando esse programa, você vai aprender muitas coisas. Leia o versículo 14 até o 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, muitos foram salvos. Enviaram para lá Pedro e João, pela razão que vamos ver em breve. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Essa era a razão da visita deles, e essa é a importância de cristãos serem batizados com Espírito, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Evidentemente, Felipe tinha pregado a salvação, mas não o batismo com o Espírito Santo. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, explicando que eles tinham sido batizados na água, mas não no Espírito. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, uma das maneiras como cristãos podem ser batizados com Espírito, não necessariamente para serem cheios, e eles receberam o Espírito Santo. Sabemos de Atos 2, 4 e outros que eles também falaram em línguas, mesmo sem muitas informações. A pergunta que eu quero fazer para o Dave e para o Dr. Gray é a seguinte: vocês concordam comigo que existem milhões de cristãos cheios do Espírito, sem dúvida são cheios do Espírito, que amam a Deus, mas não podem ou não conseguem, e, para usar o termo não podem, não conseguem viver uma vida vitoriosa? Eles têm uma dificuldade com algo na vida e no coração deles, e não estou falando de uma recaída, estou falando de uma luta constante. Acredito que sim, e quero repetir o que falei no intervalo, a maioria dos pentecostais, quando são salvos e estão face a face com o pecado, com dificuldades no pecado na vida deles, normalmente eles dizem: vocês precisam é do poder de Deus. E geralmente isso se refere diretamente ou indiretamente a ser cheio do Espírito Santo. Atos 1:8, e recebereis poder. E, como estamos falando aqui, o poder para vencer o pecado é baseado em nosso relacionamento com Cristo e o que ele fez na cruz. E ser cheio do Espírito Santo, isso acontece para servirmos. E uma grande diferença nisso aí. Acredito que muitas pessoas, e não só em igrejas pentecostais, que têm dificuldades com o pecado. Eu queria falar disso de uma perspectiva diferente. Passei 7 anos no Seminário dos Batistas do Sul. E ali eu pude trabalhar e operar em meio a vários batistas do Sul. Depois fui pastor das Assembleias de Deus por mais de 30 anos. Eu mesmo vivo isso desde jovem. Estou há muitos anos no ministério. Então, eu fui batizado com o Espírito Santo com 18 anos. Então, é algo muito real e especial para mim. Mas em termos de viver a vida cristã, já preguei sobre isso, tentei viver, e eu fui pastor vendo pessoas mês após mês, ano após ano. Por muitos anos, fiquei em uma igreja por quase 15 anos, conhecendo as pessoas muito bem. Mas não há a menor dúvida de que a maioria do mundo cristão vive um sobe e desce em sua vida cristã. Como pastor, você vê essa inconstância no entusiasmo deles vindo para a igreja, no entusiasmo deles no louvor, e quando eles não vão para a igreja, e quando eles voltam para a igreja, e até em sua própria vida, você sente o fluir do Espírito de Deus. E a questão que estamos enfrentando aqui, e todo cristão enfrenta, é como manter um alto nível de vitória espiritual o tempo inteiro. Porque pode existir. Pessoalmente, eu me lembro dos momentos onde eu estava vivendo os pontos mais altos.
e depois os pontos mais baixos. Como continuar nisso? O que discutimos aqui hoje é totalmente apropriado, mas me mudando para cá e voltando para trabalhar no seu ministério, irmão Swagger, e entendendo a sua mensagem da cruz, que se tornou uma mensagem ainda mais forte em minha vida, eu acho que ainda não encontramos o equilíbrio, e essa é a palavra que quero usar aqui. O equilíbrio da grande pregação dos batistas da cruz e da grande pregação pentecostal do Espírito Santo. E pessoalmente, quando eu tento analisar, já estou aqui há mais de 1 ano e meio, quando tento entender o que o Senhor está dizendo para mim, e é um consolo para mim, é que vir para cá me ajudou a entender que eu preciso aceitar a cruz, entender a cruz e entender de uma maneira melhor e voltar meu pensamento para ela, assim como as outras coisas que explicamos. Então, em minha vida de oração, em meus estudos, cantando as canções, e toda a obra da cruz se torna mais real para mim. Acho que existe uma tendência muito forte dos pentecostais aceitarem a Jesus, lavados no sangue, uma experiência gloriosa, e eles acabam deixando isso depois que são batizados com o Espírito Santo, e falamos que eles têm que testificar, a gente vai empurrando eles têm que vir para o altar e serem salvos, e milhões de pessoas já fizeram isso. Se a gente está fazendo o que é certo, falamos que eles têm que ser batizados com o Espírito Santo, mas meio que transformamos isso em algo que agora você está no fim da linha. Comece a evangelizar e a testificar. Então o cristão comum faz isso. Ele pode ser gloriosamente salvo, entender o que é ser lavado no sangue, ter seus pecados perdoados, podem ser batizados no Espírito, serem gloriosamente cheios no Espírito e começar a viver. Talvez ensinam na escola dominical, talvez começam a testemunhar nas ruas, e aí 6, 9 meses depois, talvez não tenham tanta vitória assim. E aí, o que aconteceu? Olha, Dr. Gray, se estivermos certos no que estamos falando, e eu não tenho a menor dúvida, mas eu sou um pobre ser humano, por isso que eles colocam borracha nos lápis. e... e botões de deletar nos computadores, não é? Exatamente. Eu não entendo muito de computador, mas tudo bem. Verdade. Mas se estamos corretos no que entendemos da cruz e do batismo com o Espírito Santo, isso não quer dizer que se a pessoa aceitar isso 100%, entender e viver baseado naquilo, que Satanás vai abandoná-los e que eles não vão mais ter problemas. Não é por aí. Ele vai continuar atacando e vai continuar tentando atrapalhar, e eles vão falhar. Isso vai existir na vida e no coração deles, porque, como gostamos de dizer, as vinhas da queda ainda se agarram a nós. Eu tenho um comentário, tenho uma história que ilustra bem o que você está dizendo. Um dos membros de nossa igreja, e nunca vou esquecê-lo, talvez ele esteja assistindo hoje, não sei, mas ele foi salvo em Grand Prairie, gloriosamente salvo, algo maravilhoso. Viveu como cristão 1 ou 2 anos, foi liberto de muitas coisas e, pelo que me lembro, ele acabou ficando bêbado de novo. E nunca vou esquecer ele chegando para mim e dizendo: irmão Gray, eu perdi tudo. Eu fiz isso e aquilo. E eu não lembro dos detalhes, mas algo aconteceu que ele começou a beber de novo e ele acabou voltando e falando comigo. Sabe o que eu fiz com ele? Eu disse: vamos voltar para a cruz. Nos ajoelhamos, oramos, ele confessou os pecados ao Senhor, permitiu que o sangue de Jesus cobrisse a vida dele, lavasse os pecados dele, e oramos mais um pouco. Oramos até ele ser batizado com o Espírito Santo de novo. E daquele dia em diante, eu te digo, ele continuou firme com Jesus e 30 e tantos anos com o Senhor. Até hoje o Denis e a Linda estão servindo ao Senhor. Mas olha, ele acabou passando por essa crise.
E quando você estuda João Wesley, ele falou sobre duas crises em sua vida. Existe a conversão e depois quando você descobre que ainda está todo atrapalhado. E olha, a conclusão dele aqui, você tem que ser santificado. Mas estudando a vida dele, é como se ele falasse de ter uma outra experiência com Deus. Você tem que voltar para Deus e Deus tem que fazer uma obra mais profunda. E você continua lendo e ele fala que tem que acontecer vez após vez. Então, resumindo, é o seguinte, irmão Swagger, nós precisamos abraçar outra vez a importância da cruz. Temos que cantar mais sobre a cruz, temos que pregá-la mais, vivê-la mais, com o batismo no Espírito Santo e também o poder da cruz. E você não ama cantar que há poder no sangue? Com o poder do sangue e o poder do Espírito Santo, podemos viver uma vida cristã e precisamos disso todo dia, todos os dias, todo minuto do dia. O que mais gosto de ter voltado para cá e quero te elogiar. Você deve falar para as pessoas, e nós fazemos isso muito aqui. Cantamos músicas a respeito do sangue. Glória a Deus. Acho que as igrejas têm que voltar a cantar isso. Nos anos 80, anos 90, lembro que começamos um curso sobre músicas de adoração e eu amava a todas. Mas parece que quanto mais seguimos essa direção, para pensar nas músicas carismáticas. Alguns de vocês não estão nisso há muito tempo, mas olha, eu e o irmão Swagger estamos nisso faz mais de 30, mais de 40, mais de 50, mais até que 60 anos. Para mim, 74 anos. Mas o que quero dizer é a ênfase no refrão das músicas. O que fez com a gente? Nos afastou da cruz. Vamos para o intervalo e, se Deus quiser, voltamos já. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria,